A mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário, aqui pelos meus endereços eletrônicos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio e o Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Canal no YouTube é Paulo Roberto Maciel. Edição de quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Vamos às primeiras informações, os santos do dia. Tem santos famosos, Santa Helena, por exemplo, né? Santo Ângelo Agostini, São Firmino, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. A 20ª semana do tempo comum é a que os católicos estão vivenciando. Outras informações, a fase da Lua é cheia, que começou no dia 11. Estamos no 230º dia do ano, faltam 135 dias para terminar 2022. A estação do ano é a do inverno brasileiro. Agosto é o 8º mês do ano, tem 31 dias, é o mês de vocações diversas. Olha, neste mês comemora-se o aniversário de duas cidades aqui da região norte e noroeste do Espírito Santo. Linhares, no norte, e noroeste, Colatina. Também neste mês comemora-se o Dia do Soldado e Dia do Feirante. Tem outras comemorações com o decorrer dos programas, nós vamos falar aqui. Olha, ainda é tempo de festins, as festas comunitárias, raiás, quadrilhas, caipiras, muitas comunidades estão realizando esses festins. Dia de... tem uma outra comemoração hoje, ou outras, tem mais. Deixa eu ver aqui, deixa eu analisar o calendário do dia para ver outras comemorações. Estou procurando aqui. É o dia do estagiário, parabéns a você que é estagiário. É Dia Mundial de Libertação Humana, Dia Nacional do Campo Limpo. Indicadores da economia brasileira, alguns indicadores. Temos o salário mínimo nacional, vale R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, 10,07%, medida pelo IPCA do IBGE. Vamos a mais informações no Web Jornal do Paulo Maciel. Como todos sabem, começou a campanha política. Eleições 2022. Bolsonaro começa a campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi na cidade em que ele sofreu um atentado em 2018. Tentativa de homicídio ele sofreu em 2018 e voltou lá. No dia em que começou oficialmente a campanha eleitoral, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, escolheu a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para dar início ao corpo a corpo com o eleitorado. Foi na terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Bolsonaro chegou à cidade por volta das 10 horas e parou para falar com apoiadores no Aeroclube. Aos apoiadores, ele falou sobre a atuação do seu governo no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e disse não ter errado na condução das ações. Ele citou ainda a alta dos combustíveis como um desafio que enfrentou neste ano. Fizemos nossa parte em 2020 e 2021 e entramos em 2022. Agora imagine o quanto é difícil lutarmos contra o lobby dos combustíveis no Brasil. Juiz de Fora é a cidade onde Bolsonaro sofreu um atentado de homicídio à faca durante a campanha eleitoral em setembro de 2018.
Naquele ano, Adélio Bispo esfaqueou o então candidato. Bispo foi preso no mesmo dia. A investigação da Polícia Federal sobre o episódio, realizada em 2 inquéritos, concluiu que ele agiu sozinho no crime. Bolsonaro estava acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do seu candidato a vice-presidente na chapa, General Braga Neto, e também do candidato do seu partido ao governo de Minas Gerais, senador Carlos Viana. Juiz de Fora fica na zona da Mata Mineira, a sudeste da capital Belo Horizonte. A cidade... Deixa eu ver aqui mais informações sobre esta cidade. Ela tem uma população estimada em 577 mil habitantes. Ao sair do aeroclube, Bolsonaro conversou rapidamente com a imprensa antes de cumprimentar as pessoas que o aguardavam do lado de fora. Aos jornalistas, ele falou sobre a motociata que deveria ocorrer no Rio de Janeiro. Segundo o candidato, o passeio vai ser uma comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Então, essa motociata que vai ainda acontecer. Em seguida, o candidato se dirigiu à cidade, onde participou de uma motociata com apoiadores. Pelo calendário eleitoral, a partir da terça-feira, os candidatos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral na internet e comícios com aparelhagem de som. Já a veiculação da propaganda eleitoral no rádio e na televisão do primeiro turno das eleições começará no dia 26. O término será no dia 29 de setembro. Nota preocupante. Olha essa informação aqui que eu passo para vocês. Venezuelanos fugitivos da Venezuela chegam à vitória. Um grupo de indígenas da Venezuela chegou de surpresa na terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, à Vitória, capital do Espírito Santo. Eles foram acolhidos de forma emergencial pela prefeitura vitoriense, sendo levados inicialmente para um centro pop. Outras medidas estão sendo tomadas a fim de informar o governo federal sobre a presença de fugitivos do regime esquerdista venezuelano. Olha, o grupo de 25 pessoas chegou procedente do município de Teixeira de Freitas, no estado da Bahia. Um secretário municipal baiano, inclusive, foi contactado e informou que os próprios estrangeiros quiseram seguir para a capital capixaba, pois era um município melhor para eles. Os estrangeiros entraram pelas fronteiras há 2 anos e pediram refúgio. A prefeitura vitoriense e algumas famílias capixabas estão ajudando e autoridades locais procuram alternativas legais para este caso, né? Tem que tomar as medidas legais. Isso aí foi de surpresa, eles chegaram de repente, sem que ninguém soubesse, mas foram acolhidos pelos capixabas. Notas espírito-santenses: seca preocupa agricultores e pecuaristas capixabas. A morte de animais e colheitas comprometidas é um cenário que assusta no sul espírito-santense, principalmente por causa da prolongada estiagem. Os municípios de Anchieta e Conha são grandemente prejudicados. Animais estão morrendo de fome e os que conseguem sobreviver recebem ração misturada, olha essa situação, hein? Com palha de café. O estado de alerta está vigorando em medida anunciada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos. O engenheiro Valber Salarini disse que mesmo que chova agora, a recuperação das lavouras e da pecuária demorará de 4 a 5 meses. Assalto e perseguição em Colatina. Um assalto aconteceu na tarde de terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, em Colatina, município da região noroeste do Espírito Santo, quando criminosos roubaram uma caminhonete e foram perseguidos por policiais. Os ladrões seguiram pela rodovia rumo a São Roque do Canaã e chegaram a Itaçu, no município de Itaguaçu. Meu Deus, então foi uma
uma grande perseguição. Não deve ter sido fácil para quem estava na estrada. Os criminosos chegaram a bater com o veículo e estavam com uma submetralhadora de fabricação artesanal. Um deles foi detido, assim como a arma caseira. Furtos de motores de embarcações em Linhares. Olha essa notícia, gente. Até motores de embarcações estão sendo furtados no Espírito Santo. Um grande prejuízo tira a paz de pescadores da localidade de Povoação, em Linhares, município do norte do Espírito Santo. Motores avaliados entre 11 mil e 18 mil reais estão sendo furtados de seus barcos. As perdas já passam de 50 mil reais. As vítimas reclamam que não há solução para o problema, mesmo com a colocação de câmeras de monitoramento. Hamilton, deixa eu ver, tem alguém que falou alguma coisa, deixa eu ver, o pescador que falou. Sim, o Edmilson Pereira da Silva, um dos pescadores atingidos pelos crimes, disse que está sem chão, pois aparecem criminosos, não se sabe de onde, e levam os equipamentos. O delegado Fabrício Lucindo disse que os motores são vendidos no mercado de receptação e um produto que vale, por exemplo, 10 mil reais é repassado por 800 reais. Puxa vida! Olha, o distrito de Regência também sofre com o problema. A Polícia Civil está investigando. E o seu telefone para denúncias é o 181. Então, quer passar informação para a Polícia Civil? O Disque Denúncia é 181. Aí você vai, dar subsídios, se você souber de algo importante. Nota de morte no Espírito Santo. Olha, uma morte terrível, hein? Repercutiu bastante essa morte aqui no Espírito Santo. Aliás, diariamente nós vemos notícias aqui de homicídios no Espírito Santo. Quase diariamente você tem alguma notícia de assassinatos. Motorista assassinado em Vila Velha. O motorista do sistema Transcol deixou o serviço por volta das 6 horas de quarta-feira, 17 de agosto de 2022, e foi até o bairro bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na Grande Vitória. Lá chegando, ele foi assassinado, sem que as pessoas inicialmente compreendessem por quê, ou seja, a motivação do crime. Por volta do meio-dia, havia policiais e populares na rua onde ocorreu o homicídio e foram encontradas 15 cápsulas de balas. Minha Nossa Senhora! Então, inicialmente foram dados 15 tiros. Agora, eu tenho só as informações iniciais. A vítima, de prenome David, tinha 32 anos e morava no bairro Aribiri, de acordo com as informações preliminares. Mas o crime aconteceu no bairro Dom João Batista. Nossos pêsames à família, E a polícia deve estar investigando agora as motivações. Olha, fogo causa problema em Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Pelo menos 2 municípios capixabas foram atingidos por incêndios na terça e quarta-feiras, dias 16 e 17 de agosto de 2022. Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. O primeiro município foi o mais afetado, Cachoeiro, com uma área muito grande de vegetação totalmente queimada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Uma escola próxima foi obrigada a dispensar seus 91 alunos na terça-feira, voltando à normalidade no dia seguinte. Homens do Corpo de Bombeiro foram acionados e controlaram as chamas na noite de terça ainda por volta das 8 horas, mas na manhã seguinte ainda havia fumaça no local. Foram 10 horas de intenso trabalho para controlar o fogo. Alguns moradores, no momento mais forte das chamas, tiveram que sair da casa para não respirar a fumaça. Olha que cenário terrível, hein?
Já em Linhares, o caso foi menos grave, mas também causou transtornos aos moradores na terça-feira. Teria sido um morador que colocou o fogo no lixo e depois foi perdido o controle da situação. Os bombeiros dizem que grande parte dos casos começa por ação humana. Cão ajuda a polícia no combate às drogas no Espírito Santo. Olha, o cachorro Nil vem atuando há 2 anos junto à Polícia Militar de Linhares, no norte do Espírito Santo, ajudando a corporação a descobrir entorpecentes e armas que estão em poder dos criminosos. O animal é levado também aos municípios de Rio Bananal e Sooretama, a fim de apreender principalmente drogas. Um porta-voz da Polícia Militar informou que, para o cão, é como se fosse uma brincadeira e ele procurasse o brinquedo. O bicho já localizou drogas até em caixa de descarga de vaso sanitário. A polícia calcula que traficantes já tiveram prejuízo em torno de R$500 mil com a descoberta dos produtos ilícitos. Morador de rua morre em município do Noroeste. A polícia foi acionada e encontrou um morador de rua ferido na madrugada de quarta-feira, 17 de agosto de 2022, no município de Barra de São Francisco, na região Noroeste Espírito Santense. O andarilho, de 27 anos, foi socorrido, mas não suportou os ferimentos e foi a óbito. O cadáver foi levado para o Serviço Médico Legal, SML, de Colatina. Nota tecnológica: mais 3 cidades passam a ter o 5G. Curitiba, Goiânia e Salvador são as novas capitais a receberem o sinal da internet 5G desde a terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. A deliberação ocorreu durante reunião da Agência Nacional de Telecomunicações. Até o dia 29 de agosto, outras 4 capitais devem estar aptas a receber o sinal. Vitória, aqui no Espírito Santo, Florianópolis, em Santa Catarina, Palmas, no Tocantins, e Rio de Janeiro, no estado do Rio. Por cautela, 15 capitais tiveram a data de ativação do 5G adiada para o fim de novembro, pois são necessárias ações de desocupação da faixa e a diminuição de possíveis interferências nas estações. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, diz que no momento que se liga o sinal de 3.5 GHz, todas as emissoras de TV da localidade que possuem estações satelitais terrenas profissionais, FSS, sofrem interferências. E para evitar o caos, toda cautela é necessária. A internet 5G vinha funcionando em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre e São Paulo. E agora temos mais essas novas cidades que eu falei. A expectativa é de que a partir de janeiro de 2023, cidades com população acima de 500 mil habitantes também tenham sinais de 5G ativados. Vegetais frescos não necessitam de prazo de validade. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Então, agora, pelo menos, esses alimentos podem ser reaproveitados. Campanha antipólio em andamento. Começou na segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022, a campanha nacional de vacinação contra poliomielite, a popular paralisia infantil. Cada município deve disponibilizar salas para imunização. Olha, na verdade, há uma campanha de multivacinação, sendo ofertadas também pelo Ministério da Saúde vacinas contra meningite, HPV, tétano, etc. O serviço é oferecido gratuitamente. E a campanha contra a pólio vai até 9 de setembro. A meta é imunizar 95% das crianças.
Nota turística, viagem de Colatina para Vitória, em torno de R$ 55. A viagem em ônibus da aviação Águia Branca de Colatina para Vitória tem um valor próximo de R$ 55. Saindo da estação rodoviária Alderico Teodódio, uma passagem em ônibus convencional, com ar-condicionado, por exemplo, fica em torno de R$ 54. No retorno, saindo da rodoviária de Carapina, na Serra Grande Vitória, fica em torno de R$ 52. E existe a possibilidade também de adquirir a passagem por meio telefônico, 4004-1010. Ou então, entrar no site aguiabranca.com.br. Olha, agora vamos falar sobre essa medida federal que cria o piso para os enfermeiros. Mais de 2.600.000 enfermeiros passaram a ter piso salarial no Brasil após sanção do projeto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O mínimo para os enfermeiros que têm o curso superior, que atuam nas unidades de saúde públicas e privadas em todo o território nacional, o piso passou para R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem fica em R$ 3.325. E auxiliares de enfermagem, R$ 2.350. A remuneração média dos enfermeiros era, anteriormente, em torno de R$ 2.400. Oficina de oração em Colatina. Começou mais uma temporada da Oficina de Oração em Colatina. O horário é às 19 horas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. As sessões no edifício João Paulo II e também no bairro Pedro Vitale às quintas-feiras. Mais informações nos telefones 99510 5228 ou 99982 1011. O objetivo da oficina, idealizada pelo Frei Inácio Larrañaga, é levar felicidade e alegria aos oficineiros, além de aprendizado de como orar e relacionar-se com Deus. Após o curso, muitas pessoas recuperam a alegria de viver, livram-se de angústias, preocupações, afastando o sofrimento e a depressão, pois a pessoa aprende a ter Deus como amigo em todas as horas, recebendo dele paz, serenidade, conforto. A participação é gratuita. Pastoral da Sobriedade também de volta. O grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade da Catedral de Colatina foi reativado também. O retorno das atividades ocorreu na segunda-feira, dia 15 de agosto. Pesquisa informal de preços. Olha, eu faço minhas compras só depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Aí, quando eu encontro o preço mais módico, eu adquiro o produto e passo para vocês os locais onde o preço está mais baixo. Por exemplo, eu comprei mistura para bolo Regina, 400 gramas, paguei R$ 1,99. Foi no Amigão Embalagens, fica na rua Alexandre Calmon, número 309. É um sabor de fubá, mistura para bolo de fubá. Você gosta de bolo de fubá? Inclusive eu já fiz, né? R$ 1,99 eu encontrei. Foi o menor preço. Comprei também repolho, o quilo, 59 centavos. Foi em outro estabelecimento, que eu vou falar já. E mortadela da marca Confiança, o quilo, R$ 5,99. Foi no Edson Supermercados. Este estabelecimento fica na Avenida das Nações, número 1500, bairro Colatina Velha. O telefone 3722-6212. Agora, eu comprei na quarta-feira, 17 de agosto de 2022.
Eu não sei se hoje o preço é o mesmo, tá? Vale a pena você verificar. 65 chances para trabalhar em Colatina. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, divulga em seu painel externo que há 65 oportunidades de trabalho disponíveis. São vagas para algumas atividades. A repartição pública intermedia a contratação de desocupados junto às firmas que necessitam do profissional. O telefone é 3721-7102. Endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. Até os últimos dias havia 10 vagas para movimentador de mercadorias. É o popular carregador. 10 vagas. Nota sanitária: doar sangue é preciso. Atenção, vocês que são doadores. Os tipos de sangue negativos acabaram no estoque público do Hemocentro de Colatina. As autoridades sanitárias pedem o comparecimento dos doadores a fim de regularizar a situação no banco de sangue. A doação frequente é muito importante porque os hospitais são referência para os municípios das regiões Norte e Noroeste. Como a região de Colatina é agrícola, muitos trabalhadores envolvidos na recente colheita de café deixaram de fazer a doação. O tempo frio é outro impedimento, pois afeta pessoas com sintomas gripais. A falta de sangue prejudica o atendimento de pacientes nos hospitais colatinenses. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Vejamos o que saiu na capa desse jornal, editado em Vitória e que circula de forma impressa nas bancas de jornais, lanchonetes e padarias. 21 professores investigados por assédio sexual a estudantes. Minha nossa, isso aqui no Espírito Santo, hein? Denúncias envolvem profissionais de escolas da rede estadual de ensino. Um deles foi demitido e 8 professores tiveram os contratos temporários encerrados por assédio sexual a alunos. Minha nossa, que coisa! Cidade baiana manda venezuelanos para Vitória. Grupo de 25 adultos e crianças da etnia indígena Varal foi abandonado perto da rodoviária durante a madrugada. A viagem não foi escolha dos imigrantes. Bem, teve uma informação num canal de televisão dizendo que foi escolha sim. Então, há uma controvérsia entre o jornal A Tribuna e um canal de televisão em que o secretário municipal lá do município baiano se pronunciou. Empresas buscam quem tem mais de 40 anos para trabalhar. Olha aí, quarentões! 4 adolescentes são presos ao sequestrar motorista de aplicativo. Gilmar Ferreira é um comentarista de esporte. Com atraso, CBF decide estudar mudanças nas linhas virtuais do VAR. Meu filho falou em russo aos 2 anos. É uma declaração que eu não sei de quem é. 5G começa a funcionar em Vitória na segunda. Preocupação aumenta com falta de chuva. Pop Zap. Atriz denunciada por usar atestados médicos falsos para enganar a justiça. Minha nossa, uma artista, uma atriz, enganando a justiça com atestado falso, gente. Olha, no meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com tem o calendário do Auxílio Brasil. Se você quiser conferir, tá bom? Vai lá e veja se você já pode receber. Né? Tem o NIS, final 1, final 2 e vai até o final 0. Então eu vou deixar o calendário no meu resumo de notícias de 18/08/2022 no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos à missa programada para esta quinta-feira na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Será às 19 horas. A celebração eucarística será presidida pelo pároco local, Padre José Valdeci Romão. Na sexta-feira haverá missa ao meio-dia com o Padre Hernandes Samuel Fantin e às 19 horas com o Padre Valdeci.
Mais informações no telefone da Secretaria Paroquial 2102-5010 ou comparecendo ao próprio local, que funciona das 8 às 11, das 13 às 18 horas. Ok? Pode ir lá, fica na entrada da catedral. Temos o telefone da paróquia Santa Clara, a paróquia do Mosteiro das Irmãs Clarissas. É 99934-5155. E o telefone da paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro mais importante economicamente de Colatina, o bairro São Silvano, na zona norte da cidade, é este, 99507-2251. Nota da igreja. O titular da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, padre José Valdeci Romão, informou que já começaram a Quaresma de São Miguel Arcanjo e a Semana Nacional da Família, com roteiros disponíveis na Secretaria Paroquial. Olha, se você quiser fazer, então procure a Secretaria. A novidade da Semana da Família é a realização do Tríduo, 3 dias de orações durante as 144 horas de oração. Outra informação é de que no dia 11 de setembro será promovido um almoço com arroz carreteiro às 11 horas na Arena North Star, em lugar do jantar de 2020 que foi cancelado por causa da pandemia. Há ingressos à venda e quem já adquiriu naquele ano pode usá-lo também para este evento programado para setembro. Ajuda Federal Estudantil. Mais de 9.000 estudantes recebem Bolsa Permanência, auxílio do ProUni no valor de R$ 400, que pode ser utilizado em despesas com material didático, livros, transporte ou alimentação. Está disponível na conta dos estudantes neste mês de agosto. Viagem a Roteiros Católicos de São Paulo em agosto. Uma excursão está programada para algumas cidades do estado de São Paulo, principalmente religiosas. O valor da passagem é R$ 800. Se você quiser participar, o telefone é 99702-6889 para saber se tem passagem ainda. Brigas no trânsito se tornam comuns. Motoristas de caminhões e automóveis e motociclistas estão perdendo a paciência no trânsito na zona urbana de Colatina, município da região noroeste do estado do Espírito Santo, com mais de 124.000 habitantes. Frequentemente, palavrões são proferidos em freadas bruscas, barbeiragens e cortadas. Olha, gente, na rua Humberto de Campos, via de acesso do centro à Cidade Alta, está se tornando comum o fato de motoristas e motociclistas gritarem uns com os outros por alguma manobra inesperada. Olha, e é uma rua sem calçada em que o pedestre convive com os veículos automotores o tempo todo. Agora temos informações sobre catequese. É muito importante nós sabermos coisas verdadeiras da igreja, da religião. Sobre a infalibilidade do Papa, por exemplo. Vamos ver o que diz o professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Olha, ele diz que o Papa pode fazer... sobre o que o Papa pode fazer no seu pontificado. É uma pergunta que foi feita a ele e ele respondeu sobre a infalibilidade do Papa. No governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa só é infalível quando proclama o dogma, que é muito raro. O Papa Francisco não proclamou nenhum dogma. Já o Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos. E foi o dogma de que o sacerdócio na igreja é somente para o homem. João Paulo II publicou um documento sobre os sacerdotes, o Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé
se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma, segundo o professor e escritor Felipe Aquino. O livro Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Foi uma pergunta, outra pergunta feita ao professor Felipe. Ele respondeu: olha, a psicologia é uma ciência e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações, sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo. Perguntaram mais ao professor. Perguntaram sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Ele disse o seguinte: os judeus são descendentes de Abraão, e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano há muitos árabes católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país com predominância no Oriente. Sobre erros da Igreja Católica, o que o professor Felipe respondeu? Ele diz que onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Por que é a Igreja verdadeira, a Igreja Católica? Porque é a igreja que Cristo Deus fundou. Todas as outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja, é claro que dificultam o trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é invencível, pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. E o professor sugeriu algumas leituras para as pessoas se esclarecerem mais. Olha só, livros, Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não é Contada, ambos de autoria do professor Felipe Aquino. E a pessoa sem religião que recebe informação errada sobre a fé poderá conseguir a salvação? Ele responde que sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu a Cristo, a igreja, o evangelho, pode se salvar, desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ter religião para salvar-se, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas. É o chamado direito natural. São esclarecimentos interessantes. Você pode encontrar mais no canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Continuamos com atualidades. Amigos e amigas, vamos a um momento de atualidades. É sempre importante nós termos essas informações para que saibamos notícias
de um modo geral, que estão sempre ao nosso dispor. Devemos ter essa informação. Varíola dos macacos atinge mais homens que se relacionam com homens. Olha, o mundo possui milhares de casos da doença chamada no Brasil de varíola dos macacos ou nova varíola, mas conhecida internacionalmente como monkeypox. A maioria dos atingidos são homens que mantêm relações sexuais com outros homens. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que 95% dos casos confirmados no mundo são de homens que fazem sexo com outros homens. Ele ressalta, no entanto, que isso não é uma estigmatização e a principal forma de transmissão é por contato. O Ministério da Saúde já instalou o Centro de Operações e Emergências, que funciona todos os dias, inclusive fins de semana, para proceder a análises da doença. A maioria dos contaminados encontra-se nos estados de São Paulo. A primeira morte pela enfermidade no Brasil aconteceu no dia 29 de julho de 2022, tendo como vítima um homem de 41 anos do estado de Minas Gerais, que era imunossuprimido, com histórico de quimioterapia e outras comorbidades. Nota catequética. Olha, sempre é importante nós sabermos sobre os fatos da igreja. Diferença entre adoração e veneração é uma informação do canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Venerar vem do termo grego dulia, enquanto adorar vem do termo latria. Por isso há o vocábulo idolatria, que significa adoração de ídolos. A Igreja Católica Apostólica Romana separa isso muito bem, informando que o fiel só adora a Deus na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, à Virgem Maria, aos anjos e santos. O católico venera. Nossa Senhora, por exemplo, recebe o culto de hiperdulia, maior veneração. São José recebe a protodulia, primeira veneração, e os santos recebem simplesmente o culto de dulia, que significa veneração. O culto de adoração, latria, é destinado somente a Deus. Mais uma nota catequética: quem opta por socialismo-comunismo é excomungado automaticamente da igreja? Vamos ver a resposta do professor e escritor Felipe Aquino. Não, essas pessoas não estão na lista das excomunhões automáticas. Nesse caso, só quem pode aplicar a excomunhão a essas pessoas é o bispo ou o papa. Não cabe ao padre nem ao leigo essa medida. Isso é o que está no Código do Direito Canônico. Mas é lógico que a igreja não quer que o católico seja marxista, comunista, pois o comunismo é ateu, materialista e odeia a religião, além de aceitar uma série de pecados que o cristianismo não concorda. O Papa Pio XI escreveu uma encíclica inteira condenando o socialismo, comunismo, marxismo. E outra informação: na Nicarágua, há um bispo e 6 leigos que foram presos pelo governo de tendência comunista marxista de Daniel Ortega, pois não concordaram com suas medidas totalitárias ditatoriais. Catecismo da Igreja e Bíblia. Olha, o Catecismo da Igreja Católica cita a Bíblia 3.000 vezes.
os dois são interligados e importantíssimos. O católico segue a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que vem da transmissão dos apóstolos, e o Sagrado Magistério, que é a interpretação do Papa e dos bispos sobre a tradição e a Bíblia. Agora, pensando sobre alguns sindicatos, algumas entidades sindicais, você já pensou sobre o que elas fazem? Qual a sua influência? Há entidades sindicais que agem como verdadeiros grupos truculentos, com interesses inconfessáveis. Tem dirigentes que se esfolam a fim de manter o controle dessas organizações político-ideológicas e sociais que dominam muitos recursos financeiros e têm também muito poder sobre empresas e instituições. Agora uma reflexão. O ser humano é tão incoerente e insensato que proíbe a rinha de cavalo, a briga de outros animais, mas permite o pugilismo, o boxe entre homens e atualmente até entre mulheres. Quer dizer, briga entre animais irracionais não pode. Agora, entre os animais racionais, aí pode. Vai entender, né? Vamos falar agora da esquerda doente, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural. Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também não é estrutural, porque tem muitos que são doentes da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura. Rezemos por essas pessoas. Significado agora, vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular. O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos
refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro.
Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal, ao Auxílio Brasil agora de R$600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom, a paz.